mesmo é essa ideia de juntar ficção especulativa com o protagonismo negro, a experiência negra dentro das narrativas ou da obra. E é uma ideia, né? E quando a gente fala em ficção especulativa, apesar desse nome, a gente está falando tanto de uma ideia de construir futuro, né? De imaginar futuro para pessoas negras, mas quanto de formas de fabular o presente ou de reimaginar o passado. Então não são necessariamente obras ou narrativas que falem de futuro, mas são obras e narrativas que especulam sobre o que poderá ser, o que poderia ter sido e como poderia ser agora. Assim, essa ideia da imaginação muito forte dentro das narrativas e ligadas a isso, a esse universo negro como sendo central, né? Como sendo o universo de experiência de onde isso se constrói. Essa ideia que primeiro talvez seja entender o tempo, não como esse tempo linear, né, de que você tem um passado, agora você tem um presente, você vai ter um futuro e que essas coisas estão separadas, mas elas muito mais em conexão. Então essa ideia do tempo cíclico, que não necessariamente, né, as coisas estão já dadas e vão seguir essa linearidade que a gente pensa muito na ciência ocidental, nesse pensamento cartesiano de que está tudo bem organizado nesse tipo de espaço-tempo, e é um espaço-tempo que, na verdade, é uma temporalidade que é cíclica. Então, é uma ideia de que você só consegue, né, a ideia de Sankofa, por exemplo, que você vai conseguir seguir em frente à medida de que você olhar para o passado. E isso, quando a gente vai pensar na experiência negra, e aí, sobretudo na experiência negra diaspórica pós-escravização, é muito isso que acontece, essa ideia de que é importante a gente entender o que foi a nossa trajetória e como, né, todas as violências e traumas que nós sofremos, de certa forma, ficaram apagados e que são ocultados, e não só os traumas, mas também os movimentos de resistência, os movimentos, né, de tentativa e de muitas vezes de êxito, de resistir a tudo que estava acontecendo. Então, pensar esse passado é maneira de a gente conseguir reimaginar nosso presente e nosso futuro. E aí é muito nessa coisa que tenta sair, né, nesse pensamento futurista, tenta sair de uma certa linearidade de que essas três instâncias temporais são totalmente separadas. Elas, na verdade, são muito mais próximas, assim. Talvez uma das maiores referências para mim dos Estados Unidos seja a Ytasha Ulumaki, que é uma pensadora e uma criadora afrofuturista. Ela tanto pesquisa quanto produz filme e produz obras. Ela tem um livro de 2013 que se chama Afrofuturism, e ela vai, talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a fazer essa condensação do que pode ser, e tanto, né, do que aconteceu desde o começo dos anos 90, dos anos 2000, ligado e que pode ser lido através dessa lente afrofuturista. Assim, ela seria alguém que eu acho que é interessante com o seu trabalho. Uma outra pessoa é um pesquisador de origem etíope e inglesa, que é o Kodwo Eshun. Ele tem alguns textos, ele pesquisa mais o universo musical e o Sanha, mas também a música eletrônica no geral. E ele vai ter um livro, né, que ele vai chamar de ficção sônica, em que ele vai pensar como é que a música negra, de certa forma, ela cria outros tipos de narrativa, e a música negra, ele está olhando principalmente para a música eletrônica, mas aí música eletrônica no sentido muito amplo, desde o hip hop, a música eletrônica, a um tipo de a todos esses tipos de intervenção que não são, né, de performance ao vivo, mas são de estúdio. E ele vai pensar como, né, essa imaginação e essa ficcionalização e esse elemento sônico é importante nessa música, assim, e como isso, de certa forma, é esse fazer afrofuturista e que atravessa, né. E aí ele vai citar, por exemplo, o Sanha, que é esse jazzista americano, experimental, o Lee Scratch Perry, que é um cara do dub, da Jamaica, e o George Clinton, que é um cara, né, do soul, do funk dos Estados Unidos, e que cada um deles estava produzindo no momento em uma
coisa, eles não necessariamente tinham estilos parecidos, mas ele vai conseguir encontrar esse elemento afrofuturista em comum neles e em outros artistas. O Achille, né, o que ele tem esse pensamento que é bem interessante, de que é o devir negro do mundo, e que isso estaria tanto de alguma forma entrando nos elementos culturais ocidentais, quanto é uma questão mesmo de social concreta, quer dizer, em alguns anos, acho que são cerca de 50 anos, mas enfim, talvez até menos, a gente vai ter uma grande parcela da população mundial que vai ser negra. Essa população está aumentando. E aí você tem essa mudança das relações. Eu gosto muito dessas ideias e dos afrofuturismos diferentes, das imaginações diferentes de futuro que são possíveis a partir dessa ideia, porque é muito difícil prever o que vai acontecer. Porque não necessariamente um número maior de pessoas vai implicar numa redistribuição concreta das relações de poder, das relações de dinheiro e dessas coisas. Por outro lado, a gente tem todo o avanço das mudanças climáticas e como isso vai afetando drasticamente o planeta em diversas formas, e a gente também não sabe qual vai ser o resultado disso, assim. Mas acho que dá para pensar como, de alguma forma, está dado que as forças vão se reconfigurar. Assim. Se isso vai ser para o melhor ou para o pior, eu, de fato, acho difícil saber. Assim. Enfim, o afrofuturismo é aquela movimento que é muito associado à questão estética e cultural, né? Mas você traz também no seu texto a possibilidade de se pensar o afrofuturismo também como uma ação política. Na sua concepção, quais seriam os pilares de uma ação política afrofuturista? Eu gosto muito da ideia que algumas pesquisadoras já estão trabalhando, né? Entre elas a Adrienne Mary Brown, que é uma mulher negra dos Estados Unidos, ativista, e ela trabalha com essa ideia entre a ficção especulativa e a capacidade de imaginar o futuro. E uma das apostas, né, e um dos lugares que a oficina dela, que os trabalhos dela vão muito bater, é que a gente vive uma crise de imaginação de futuro. A gente está num presente que é um presente de desigualdade, de crise econômica e sem muito, e sobretudo, né, se a gente pensa nos últimos 2, 3 anos, um lugar em que a direita e a extrema direita ganhou, né, um poder mundial que a gente não esperava, e quando a gente olha para esse cenário, existe um pessimismo evidente, né, de como é que a gente vai sair disso, como é que a gente vai sair das relações raciais opressoras, como é que a gente vai sair das relações econômicas opressoras, e a gente mais ou menos vai só imaginando formas de sobreviver e não de criar coisas novas. E aí ela bate muito no teclado que a gente precisa, de fato, conseguir imaginar um futuro que esteja fora da lógica dada, que a gente consiga imaginar futuros fora de onde a gente está limitado. E aí, um exemplo, talvez a futurista indo para a arte, né, fazendo essa conexão, sejam as parábolas que a Octavia Butler escreveu, né? Tanto a parábola do semeador quanto a parábola dos talentos, em que ela vai ter essa personagem, uma mulher negra, que é a Olamina, que uma das características dela que, né, ela imagina um futuro fora do futuro apocalíptico que o livro representa. Assim, ela cria uma comunidade, ela cria formas de agir, ela cria formas de pensar, enfim, ela cria até uma religião, mas o mais importante não é necessariamente a religião, mas é o que isso propõe como mudança e como é que você, a partir do momento que você cria outras narrativas e você para de achar que a gente está limitado a um certo número de coisas, a imaginação pode ser um fator muito grande. Então, acho que, para mim, politicamente, um dos lugares mais importantes do afrofuturismo é essa ideia de nos liberar para imaginar futuros fora das nossas angústias do presente. O
pensar no exemplo da Érica Malonguinha, acho que é também bastante rico, né, e pensando isso como ligado a esse pensamento afrofuturista e extremamente político, que se você pensar todo o aparelho Luzia como um quilombo urbano, que já é uma coisa de ação cultural e política prática, né? Ela não está falando de coisas que, porque ela ganhou um cargo, ela vai começar a criar espaços. Não, na verdade, ela já é alguém que é toda investida numa forma de viver e fazer que vai ligando tanto essa forma de existir que é cultural, que é ativa, com essa forma de existir que é política. E a gente muitas vezes separa esses espaços, né? Parece que a política institucional é uma coisa e essa política, a micropolítica da arte, da música, da literatura, do cinema é outra. Da representatividade, da representação, enfim. E eu acho que quando esses movimentos, e eu penso na campanha dela, agora na atuação dela, é como um lugar que você consegue fazer essa conexão existir entre essa vivência, se tornar uma vivência política que está no cotidiano, mas que vira uma forma de fazer política que vai para o institucional, assim, que é muito importante, que eu acho que, né, exemplos como dela, como a Angela Flor, que, né, chegou a fazer campanha para a Prefeitura de Detroit, são importantes no sentido de talvez isso, né, ocupar esses espaços institucionais com práticas cotidianas que estão fora do dado, assim, e que estão muito próximas dessa ideia de imaginação, de presente e de futuro. E a Ingrid tem uma coisa que ela essencialmente uma artista, né? E aí tem essa coisa dela ser artista e a gente também separar essas coisas, né? Tipo, arte aqui, política ali, né? Como se também as coisas não estivessem próximas. Tem uma das plataformas da Ingrid, eu posso até te mandar, não sei se você chegou a ler as propostas dela. Acho que eu não li. Tem uma matéria, tem um link que tem as propostas dela. As propostas dela é exatamente a diminuição, uma proposta de desencarceramento. Uma cidade de Detroit que lá tem praticamente 80% de população negra, que tem índices de encarceramento e violência muito altos, e que aí uma das propostas dela é exatamente essa questão do desencarceramento, né? Uma perspectiva bastante importante para a comunidade negra. E eu não sei se até que ponto você acompanhou a plataforma dela, e aí eu queria que você falasse sobre a importância também dessa experiência dela, mesmo que ela não tenha acabado concluído no final das contas, mas que ela fez uma campanha, Mulher Negra Afrofuturista. Eu acompanhei, não gostou para outras coisas. Acho que é bem importante no lugar ela de fato se denominava uma política afrofuturista, assim. E aí ao mesmo tempo que você tem toda uma plataforma que vem da arte, que vem de uma certa performance afrofuturista, ela está falando de coisas muito concretas, né? Ela não está falando de desencarceramento, está falando de como é que Detroit, que é uma cidade negra, mas super empobrecida, desde que, né, você teve o declínio das grandes empresas de automóvel, e você tem um grande desemprego, uma população você tem esse grande desemprego, você tem essa população negra que tá fora, né, de um certo lugar de produção, e você pensar como é que, não mantendo, né, só as propostas que estão dentro de uma certa lógica dada, mas pensando fora delas e pensando nessa lógica de que você precisa criar e você precisa sair de um certo lugar de querer apenas reimplantar políticas já implantadas e imaginar fora disso, fica sendo um tipo de campanha muito importante. Assim, até onde eu sei, diretamente se dizendo uma candidata afrofuturista, ela é a primeira. Assim. Então acho que até para fazer esse pulo, né, que a gente em geral pensa muito nesse lugar, como você falou, das artes, do afuturismo ligado ao cinema, à literatura, à música, mas eu acho que desde o princípio, quando a gente pensa nessas coisas, quando a gente pensa no afuturismo, quando a gente pensa nessas formas de arte, a gente está pensando em política.